today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should... Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos aqui então para mais uma sequência de exercícios que envolve campo elétrico. Né? Nessa videoaula eu quero fazer com vocês 6 exercícios relacionados ao campo elétrico, são exercícios bem conceituais, né? Bem mais tranquilos do que os outros que vão vir na sequência, tá? Mas é só para a gente introduzir então o nosso conceito de campo elétrico. Esses exercícios foram exercícios que eu tirei do blog, né? Então são exercícios que, se você quiser ter acesso a mais exercícios, é só você clicar no link que está na descrição do vídeo, né? Vou deixar aqui também no vídeo o link do blog. E qualquer dúvida que tiver, é só me avisar. Vamos então aqui para a nossa primeira questão. A primeira questão fala o seguinte, ó, uma carga elétrica de prova Qzinho é colocada numa região do espaço onde existe um campo elétrico criado por cargas elétricas pontiformes e fixas. É correto afirmar que, primeiro, a carga Qzinho fica sujeita a uma força elétrica? Sim. Então essa afirmação ela é verdadeira. Toda vez que você colocar uma carga de prova numa determinada região de campo elétrico, tá, seja uniforme ou não, essa carga de prova vai ficar sempre sujeita a uma força elétrica, que pode ser de repulsão ou de atração. A 2. A força e o campo possuem sempre a mesma direção? Também é verdadeira, tá? A força e o campo elétrico sempre vão ter a mesma direção, que é o que a gente chama de direção da reta suporte, tá? Mas não necessariamente vão ter o mesmo sentido. O sentido vai depender de quê? Vai depender do sentido do valor da carga de prova, se ela é positiva ou negativa. A 4. Se Q for maior que zero, a força tem sentido contrário ao do campo. Não. Beleza? A ideia aqui é o seguinte. Se Qzinho for maior que zero, a força elétrica e o campo elétrico têm a mesma direção e o mesmo sentido. Se Qzinho for menor que zero, a força e o campo elétrico têm a mesma direção e sentido contrário. Então essa afirmação 4 é falsa e a 8ª é verdadeira. Beleza? Pessoal, tem uma videoaula no canal que fala especificamente sobre essa relação, tá? Então não deixe de assistir. 16. A força e o campo possuem sempre o mesmo sentido, qualquer que seja o sinal da carga de prova. Não. O sentido do campo elétrico e da força elétrica vai depender do sinal da carga de prova. Se ela é positiva, mesmo sentido. Se ela é negativa, sentido contrário. 32. A força e o campo possuem sentidos contrários, qualquer que seja o sinal da carga de prova. Então também não. Então também é uma afirmação falsa. Então, ou seja, se eu for dar a soma dessas respostas aqui, as minhas respostas corretas são A1 mais A2 mais A8. Então eu vou ter como soma 11. Beleza? Então essa é a nossa resposta. Belezinha? Pessoal, vamos então aqui para a nossa segunda questão. A segunda questão, ela fala o seguinte, ó, para se descobrir se em determinada região do espaço há um campo elétrico, coloca-se ali uma carga elétrica e verifica-se se nessa carga ocorre, então, ou seja, se eu colocar uma carga elétrica numa determinada região do espaço onde há campo elétrico, o que vai acontecer? Vai surgir então uma força elétrica, tanto de atração quanto de repulsão. Então, de acordo com isso, a nossa resposta correta só pode ser o quê? A letra D. Ou seja, vai aparecer uma força elétrica. Belezinha? Pessoal, vamos então para a nossa terceira questão. É uma questão da Universidade Estadual de Londrina. E ela fala o seguinte, ó, um corpúsculo com carga elétrica Qzão sofre um deslocamento retilíneo Dzinho sob a ação exclusiva de uma força eletrostática uniforme de módulo F. O módulo do campo elétrico existente nos pontos da trajetória do corpúsculo é dado por... Então presta atenção. Para a gente determinar o campo elétrico que atua numa carga de prova, nós levamos em consideração a força eletrostática que atua sobre a carga e o valor da nossa carga, que é Q. Então, ou seja, o campo elétrico ele é dado por essa expressão matemática, que é F sobre Qzão. Beleza? Lembrando que o campo elétrico e a força elétrica são grandezas vetoriais.
Então, ou seja, se eu quero determinar o campo elétrico em função de uma carga de prova, o que eu faço? Eu faço a razão entre a força eletrostática e o valor da carga. Então, a alternativa correta só pode ser a letra D, de dado. Belezinha? Pessoal, nossa quarta questão, também é uma questão da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do Paraná também. Fala o seguinte, ó. Sobre o campo elétrico, assinale o que for correto. Primeiro, o campo elétrico varia com o inverso da distância entre o ponto no qual o campo elétrico é calculado e a carga. Então, vamos lá. Se eu quero determinar o valor do campo elétrico, eu determino o valor do campo elétrico em função da equação. Tá? Quando eu não tenho a carga de prova. K, Q por D ao quadrado. O que isso significa? Isso significa dizer o seguinte, que o campo elétrico ele varia em função do inverso da distância. Só que é com o quadrado da distância. Beleza? Aqui está falando que é com o inverso da distância. Então não é. Beleza? Então essa questão, essa alternativa 1, ela é falsa. A 2. O campo elétrico não é função do meio na qual a carga é inserida. É sim. Tá? O campo elétrico ele também depende de quê? Da sua constante eletrostática K. Beleza? Quanto maior o valor de K, maior o valor do campo elétrico. Então a 2 também é falsa. A 4. O campo elétrico é uma grandeza vetorial, com módulo, direção e sentidos. Sim, isso é verdadeiro. Beleza? O campo elétrico ele é uma grandeza vetorial, ou seja, ele apresenta módulo, que é valor numérico, direção, que é o mesmo da força elétrica, e o sentido, que vai ser de afastamento ou de aproximação, que a gente vai ver numa outra questão. Tá? Então a 4 ela é verdadeira. 8. O campo elétrico produzido por uma carga elétrica Qzão em um ponto do espaço é definido como a razão entre a força F exercida pela carga Qzão sobre uma carga de teste, uma carga de prova, Qzinho positiva. Neste ponto, o valor desta mesma carga Qzinho. Sim, a gente já falou sobre isso. Tá? O campo elétrico em função da carga de prova é dado pela razão entre a força eletrostática e a carga de prova. Então essa questão também é verdadeira. 16 e última. O campo elétrico produzido por uma carga elétrica é diretamente proporcional ao valor dessa mesma carga. Sim, está aqui. É demonstrado por essa primeira equação. O campo elétrico ele é diretamente proporcional ao valor da carga. Quanto maior for o valor da carga, maior é o valor do campo elétrico. Então a 16 também é verdadeira. Então a soma vai ser quanto? 0,4 mais 0,8 mais 16. Ou seja, eu vou ter uma soma que é igual a 28. E essa é a nossa resposta com a soma correta. Belezinha? Pessoal, a nossa quinta questão, ela fala o seguinte, ó. Uma carga Q positiva está situada no ponto P, conforme o esquema abaixo. Então aqui você tem a carga Qzão positiva, né, que é uma carga geradora de campo, está no ponto P. E aqui eu tenho 4 pontos próximo a essa carga Qzão. P1, P2, P3 e P4. Aí eu falo o seguinte, ó. Nos pontos P1, P2, P3 e P4 estão desenhados vetores que podem ou não representar o campo elétrico gerado por Qzão. Os vetores que podem representar o campo elétrico gerado pela carga Qzão nos respectivos pontos são... Então veja bem, uma carga positiva, ela sempre gera um campo de afastamento. Deixa eu só arrumar isso aqui, tá? Então, ou seja, se você tiver uma carga positiva, ela sempre vai gerar um campo de afastamento. Beleza? Uma carga negativa, ela sempre gera um campo de aproximação. Então, ou seja, de acordo com isso que eu acabei de falar, de cara, se a minha carga Qzão é positiva, P1 não pode ser, isso aqui é falso. P3 também é falso. Então a única alternativa correta é aquela que representa os campos E2 e E4, que estão nos pontos P2 e P4. Ou seja, a única alternativa correta só pode ser o quê? Letra E, de escola. Belezinha? Pessoal, vamos então aqui para a nossa sexta e última questão dessa videoaula, né? Ela fala o seguinte, ó. Numa certa experiência, verificou-se que a carga de 5 microcoulombs colocada num certo ponto do espaço
ficou submetida a uma força de origem elétrica de valor 4 vezes 10 a menos 3 newtons. Nesse ponto, a intensidade do campo elétrico é igual a, então, ou seja, você tem ali uma carga que é de 5 microcoulombs, o micro nós representamos por 10 a menos 6 coulombs. Tem uma força eletrostática que vale 4 vezes 10 a menos 3 newtons, e ele quer saber qual que é o valor do campo elétrico. Então, para a gente determinar o valor desse campo elétrico, a gente vai partir daquela primeira equação que eu passei para vocês, que é igual a F sobre Q. Então, é igual a 4 vezes 10 a menos 3, dividido por 5 vezes 10 a menos 6. Então, o campo elétrico ele vai ser igual a quanto? 4 vezes 10 a menos 3, dividido por 5 vezes 10 a menos 6, se você fizer isso aí na calculadora rapidinho, vai dar 800 newtons por coulomb, o que equivale a 0,8 kilonewtons por coulomb. Beleza? Então essa é a nossa resposta. Ou seja, a alternativa correta só pode ser a letra C, de casa. Belezinha? Pessoal, encerra aqui então essa nossa videoaula, né, com esses primeiros exercícios envolvendo o campo elétrico. Espero que tenha ficado claro para todos. Abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.